dia! Só um minuto, eu sempre esqueço de colocar o microfone. Ah, meu Deus, sem a minha esposa, eu sou um desastre. Ainda bem que vocês têm paciência comigo. O que seria de mim sem vocês também, hein, 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 hein? Hein, hein? Tudo está bom, tudo está bem. A minha voz já está ok, já está legal. Eu acordo de manhã, às vezes, o ventilador em cima, muito frio. GG já está, né, aos 56. Deixa eu só ajeitar aqui. GG já vai ficando aos 56, o negócio já está tenso. O negócio vai ficando meio assim, meio coisado, meio negócio vai ficando meio... Graças a Deus pelo cuscuz com banana da terra. A esposa agora está fazendo um curau gostoso todo sábado de tarde, aí dá para dar uma reforçada. Bom, quero já desde já me desculpar pelo tempo corrido hoje pela parte da manhã. Na verdade, eu não iria nem fazer a confissão, a manhã de confissão. Foi mais um oi, um bom dia, do que verdadeiramente aquela palavra. Mas, como eu sei que tem muitas pessoas que verdadeiramente têm um carinho especial com a nossa pessoa e fica já aguardando esse momento, eu disse para mim mesmo, não, eu vou esmurrar o meu corpo, mesmo ao sussurro, vou mostrar que está tudo bem e vou lá pelo menos falar alguma coisa para que os irmãos se sintam confortados, assim como eu me sinto confortado quando eu tenho esse encontro às 5h20 da manhã, agora um outro público às 11h40 e logo mais ao vivo às 20 horas. Bem, nós estamos aqui e eu queria falar com vocês também brevemente, né? Qual o propósito do Evangelho nos dias de Paulo? O que Cristo revelou a Paulo? Qual era o propósito desse Evangelho? Há algumas expressões que eu gostaria de conversar com vocês. Uma delas está em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. E Paulo deixa uma palavra aqui que merece a nossa reflexão na gota de sabedoria. Meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O propósito do Evangelho nos dias de Paulo era gerar Cristo na consciência das pessoas. Era mostrar que em Cristo, tudo aquilo que os judeus buscavam e tropeçavam na lei, porque não era pela fé dom, já tinha chegado ao alcance dos gentios. A finalidade do Evangelho de Paulo era mostrar aos gentios que eles não passariam pelo juízo, eles foram justificados pela graça. Enquanto isso, Pedro, Tiago e João, que eram os judeus que pregavam a circuncisão, tinham a missão de ir aos judeus convertidos, Pedro aos da Capadócia, o Tiago aos judeus dispersos, as tribos que estavam dispersas, João, eles tinham a obrigação, a incumbência, vamos colocar a palavra no seu sentido melhor, eles tinham a incumbência de dizer aos judeus convertidos que o juízo estava próximo, que eles seriam julgados pelas suas obras e que aqueles que verdadeiramente tinham uma vida de integridade com o Evangelho deviam sair de Jerusalém, porque lá seria o epicentro. Foi a voz clamada lá, retirai-vos dela, povo meu. Então, o propósito do Evangelho nos dias de Paulo era isto que era isto que eu coloquei como Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo tinha a missão
de trazer este evangelho, esta roupagem nova aos gentios que sequer tinham uma vida. Eles viviam de paganismo. A Grécia estava tomada de uma idolatria. Disse Atos que quando Paulo chegou na cidade, o seu espírito se revoltou, tamanha idolatria que imperava na cidade. Paulo bradou: meus irmãos, eu vejo que vocês estão acentuadamente religiosos, porque passando eu vejo o objeto dos vossos cultos. Só que de Paulo, depois de 70, houve um desvio de finalidade. Em especial nos dias de hoje. Evangelho nos dias de hoje não são o fundamento deixado por Paulo e a epístola de Cristo escrita no nosso coração. Evangelho nos dias de hoje é manipulação, é vendilhagem, é suntuosidade. Quanto à igreja maior, muitas igrejas, uma mais bonita, chamada igreja. Os edifícios estão aí erguidos em nome de Deus, um mais suntuoso que o outro, repelindo o necessitado, o ferido, o deprimido. São verdadeiras catedrais para atraírem os empresários. Tem algumas já construídas, até com heliporto. Isto é um vergonhoso. Isto é lamentável, porque isto não gera Cristo nas pessoas. Isto gera uma acomodação teatral. As pessoas estão indo à igreja como quem vai a um teatro, para desfilar as suas melhores roupas, para destilar o seu perfume Jorge Armani, Carolina Herrera, mas há muito tempo que ele já não dá a fragrância de Cristo. Evangelho perverteu o sentido daquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 16, o sagrado encargo de pregar o evangelho. As pessoas não têm mais o evangelho como sagrado. Eles profanaram aquilo que é santo e santificaram aquilo que é profano. Vale mais quanto pesa. As pessoas que estão à frente do chamado rebanho estão por causa de salário, plano de saúde, auxílio moradia. É que isso se tornou um antro de corrupção, cheio de nomes de blasfêmia, de Páscoa, Santa Ceia, né, que eles chamam, mas é Páscoa. Se são os nomes de blasfêmias que adornam este recinto, que na verdade de evangelho não tem nada. Então o intuito de Paulo era gerar Cristo na consciência, a pessoa ter uma consciência cristã, que Cristo fosse o centro da vida, do proceder, do caminhar. A mensagem do evangelho que começou em Paulo não veio trazer uma regra estabelecida como um manual repetitivo sob a supervisão pastoral. Eu vou repetir, a mensagem do evangelho que começou em Paulo não veio trazer uma regra estabelecida como um manual repetitivo sob a supervisão pastoral. Não, ele veio mostrar que Cristo tinha feito todo o processo e que cada um deveria viver o Cristo vivo e a sua palavra agora escrita em cada coração. Era isto que Paulo veio trazer. A religião, em especial evangélica, transformou a Bíblia num manual repetitivo, onde as pessoas têm que decorar, assim como se decoram o padre, as outras religiões. Não era isso? Gerar Cristo dentro das pessoas era mostrar que Cristo já tinha concluído todo o processo impossível à lei e que ele então construiu um novo e vivo caminho, não mais o antigo que levava até o templo. Ele inverteu. O processo foi concluído e invertido. O caminho era velho e morto. Ele transformou agora um novo e vivo caminho, que não leva mais ao templo físico, mas que volta
internalizado para dentro de cada um de nós como templo vivo, não construído por pedras, mas construído por pedras que vivem com o coração delatado, escrito com a mão, com o dedo, como Paulo diz, do Deus vivente. Este era o propósito do evangelho nos dias de Paulo, edificar sobre o fundamento. Esse é o propósito de quem tem que pregar, ou quem prega, ou quem ouve, ou quem compartilha, ou quem fala. Mostrar às pessoas mais próximas de nós que é possível construir uma vida alicerçada sobre o temor de Deus. É claro que desde os dias de Paulo já havia uma situação inquietante que incomodava o apóstolo. Ele deixou declarado em Filipenses capítulo 1, versículo de número 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros fazem de boa vontade, estes, os que promovem o evangelho de boa vontade, por amor, sabendo que eu estou incumbido em defesa do evangelho. Vou parar aqui e vou continuar depois. Amados, infelizmente, o vil metal corrompe a verdadeira mensagem do evangelho. Os grandes líderes, as grandes catedrais, não estão em defesas do evangelho, estão em defesas das suas ideias, das suas especulações. Haja visto que eles não abrem o evangelho e fazem uma hermenêutica. Se você reparar, as Bíblias de estudo não faz um comentário sobre as frases de Paulo mais instigantes. As Bíblias de estudo, elas têm uma temática, seguem temas, mas elas não fazem uma hermenêutica sobre o batismo, sobre a predestinação, sobre a eleição. Não tem essa hermenêutica. Por quê? Porque de Paulo para cá, depois de sua morte, houve um desvio de finalidade. A finalidade era gerar Cristo e quebrar algemas. Com esse desvio de finalidade, se gerou instituições e prenderam os homens. Só que nós estamos convictos de que o Pai tem feito uma obra maravilhosa. Nós estamos convictos de que o Pai tem feito uma obra maravilhosa nesses últimos dias. Ontem tivemos uma palavra extraordinariamente impactante. As pessoas que estavam conosco naquele ambiente estavam extasiadas. A palavra ministrada, fixada, pregada, porque o desvio não houve, não haverá, não pode haver. O alvo será sempre a vida e não o bolso. Quando isso acontece, a palavra dilacera a alma, ela alimenta o espírito, ela ilumina os olhos do entendimento, ela edifica, não traz confusão, porque não há um desvio de finalidade. Era assim nos dias de Jesus, ele impactava os seus ouvintes. Era assim nos dias de Paulo, ele impactava os seus ouvintes. Pedro também, naquilo em que foi colocado, também impactava. Nenhuma pregação do evangelho vai causar impacto na sua vida se ela primeiro não for um impacto na vida de quem prega. Ninguém vai conseguir se desvencilhar desses alçapões, dessa máquina de tosquiar, se quem prega o evangelho não tem um coração puro e sincero no desejo de fazer arder estas verdades. Estamos vivendo tempos difíceis, mas já temos conseguido chegar a lugar muito distante. Os testemunhos não param de chegar, as vidas não param de ser edificadas, e o sistema a cada dia vai perdendo mais um cliente. E a graça de Deus vai avançando nesse país. Lembrando sempre que a graça de Deus, ela não tem um líder, ela não tem um representante. A graça de Deus não tem um pastor, ela não tem uma catedral. O nosso líder é o cabeça dela, é Cristo. A nossa catedral
é aonde quer que nós possamos sentar e falar livremente, porque nós estamos num estado laico. Eis aqui, nesta manhã, a nossa catedral. Aí na sua casa, eu aqui, livres, podendo falar deste evangelho de forma livre. Isto é gerar Cristo, é manter firme a confissão de fé. Paulo disse: estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Filipenses 1,17. Aqueles, os outros, contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, e julgando-se suscitar tribulação nas cadeias de Paulo. Desde os tempos de Paulo, o desvio de finalidade sempre aconteceu. Mas ele não se importava com isso. Ele sabia em quem ele tinha crido, e ele estava certo de que ele era poderoso para guardar o seu depósito até o dia de sua partida. É dele a frase que as pessoas gostam de colocar nas lápides: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. São falsários até na hora de se despedirem desta passagem terrena. Nunca combateram um bom combate, nunca defenderam o evangelho, nunca geraram Cristo nas vidas das pessoas. O que eles defenderam foram tradições. O que eles combateram foram os seus ventres. E o que eles geraram na vida das pessoas foram culpa, medo e pânico. Só quem pode botar isso na lápide é quem verdadeiramente vive uma vida de retidão, de temor, de defesa a evangelho, ainda que se corte na carne. É isso o que o povo da graça de Deus pode dizer. Nós temos legitimidade cristã, nós temos autoridade, porque andamos de acordo com o evangelho e andamos de acordo com aquilo que alcançamos. Nós sim somos os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós que não confiamos na nossa carne para jejuar, para vigiliar, para fazer voto. Nós sim somos os verdadeiros adoradores. Nós que não confiamos na carne e adoramos em espírito e em verdade. O propósito de Paulo continua o mesmo. Paulo não está aqui, cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão, seu tabernáculo tombou, seu espírito voltou ao Pai. Mas nós estamos aqui, eu e você, formamos esta grande comissão de anunciar ao Brasil que Cristo deve ser gerado. E uma vez que Cristo é gerado, ninguém mais se prega a dogma, ninguém mais se prega a ameaças pastorais. Os púlpitos com as suas regras já não prevalecem mais sobre nós. Não estamos mais presos a carta de recomendação, não estamos mais presos às carteirinhas com seus títulos e o carimbo do pastor presidente, já não estamos mais presos ao altar profético. Nós estamos agora na luz de Cristo. Nós estamos caminhando agora com Cristo em nós, a glória manifestada. Eu recebo isto para a tua vida, porque eu sei que vivendo em Cristo, você será forte o suficiente para enfrentar os desafios que eu sei que você enfrenta. Só Deus sabe o que você enfrenta para se manter íntegro. Só Deus sabe as ameaças de família, daquele irmão que é pastor, daquela irmã que é missionária, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa. Mas você se mantém íntegro para que a verdade do evangelho permaneça sobre a sua vida. Continue assim. Deus está se alegrando. Nós não entristecemos o Espírito do Pai. Nós o alegramos quando dissemos: não, nós não vamos nos permitir ao engano e à manipulação. Nós queremos Cristo, que já está gerado em nós. Vou ficando por aqui. Um almoço maravilhoso. Que você desfrute desta tarde que vem e que eu recebo no meu espírito, que venha carregado da provisão de Deus, que você aprenda a se reinventar
a se refazer, planejando coisas nobres, a nobreza chegará na sua vida, eu creio, por meio da confissão do Evangelho. O meu nome é Geraldo Moraes, sou teu irmão em Cristo, sou membro do corpo de Cristo, com cada um de vocês, que juntos formamos a Igreja do Deus Cristo. Assim é, melhor tarde, Cartas de Cristo, melhor tarde, Igreja de Cristo, graça e paz. E eu vou chegando de pertinho, com a voz assim meia coisada, e beijo do GG.